O tema é: o que fazer em meio à crise? O que fazer em meio à crise? Diz assim o texto: são estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os do cativeiro, os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai-as, e plantai jardins e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas, e tomai mulheres para vossos filhos, dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. E procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Feche seus olhos. Obrigado, Senhor, por esse momento precioso que estamos aqui em oração. Pedimos que Tu venhas nos alcançar com a Tua palavra, pois ela é viva e ela é eficaz. Penetra dentro da nossa alma, até a divisão do Espírito, e possa alcançar nossas juntas e medulas, porque a Tua palavra é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Fala conosco nesta noite, uma vez mais, para a glória e louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Antes de começar, aqui tem um testemunho aqui que eu gostaria de dizer aqui. É pequeno, mas pequeno nas palavras, mas grande no seu conteúdo, no acontecimento. A irmã Nilza, ela, há mais de 20 anos, ela tirou a vesícula. Havia crise de vesícula, ela tirou. Só que há muitos dias ela estava sofrendo uma dor como se a vesícula estivesse. E ela estava com muita dificuldade até. E no dia da Santa Ceia, que aconteceu no dia 5, ela estava com o pão, estava com o cálice, e ela fez uma oração: Senhor, me cura dessa dor. É como se ela tivesse com a vesícula, e você sabe que quando tem pedra na vesícula, não tira a pedra, tira a vesícula e tudo. E ela estava sofrendo como se tivesse a vesícula no lugar. E ela diz assim: há muitos dias vinha sentindo dores na vesícula, no local da vesícula, na verdade. E no dia da Santa Ceia, ao comer do pão, tomar o vinho, coloquei minha mão no local o local da dor, e a partir desse dia não senti mais dor alguma. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor, irmãos? Amém. No capítulo 29 que nós lemos, o livro do profeta Jeremias, vemos o relato onde Deus, ordenando que fosse enviada uma carta ao próprio povo dele, os israelitas, que estava no cativeiro, lá na Babilônia, e eles estavam passando por um momento de grave crise. Nessa carta, Deus traz importantes instruções a esse povo, revelando que haviam sido entregues pelo próprio Deus. Ou seja, a crise tinha propósito. Deus tinha propósito nessa crise, que foi construída pelo próprio povo.
foi entregue pelo próprio Deus para serem escravos na Babilônia, devido ao mau procedimento diante do Senhor. Na carta, Deus ensinou o que eles deveriam fazer naquele momento de crise em que estavam vivendo. Quando a gente está enfrentando crise, a gente não sabe o que faz. Quando a gente enfrenta momentos de crises que a gente não espera, principalmente as crises, elas acontecem quando a gente menos espera. E a gente fica meio que impotente, sem saber o que fazer, um pouco desorientado. E essa forma desorientada de a gente estar, a gente tem a intenção de resolver e às vezes cria mais problemas. As orientações que Deus deu a eles, certamente também vai ajudar a cada um de nós que tem passado por esses momentos difíceis na vida. O que fazer em meio à crise? Existem vários tipos de crise. Crise no relacionamento, crise por causa do desemprego, crise de identidade, crise por causa da perda de um ente querido. Quantas pessoas entram em depressão porque perdeu a mãe, porque perdeu o pai, porque perdeu alguém muito chegado e entra em crise. Depressão é uma crise. Enfim, várias crises acontecem. Mas sabe que toda a crise que acontece, Deus tem um propósito em cada crise. 4 coisas Deus orientou o povo de Israel, e Ele também nos orienta o que devemos fazer mediante as crises que nós enfrentamos. A primeira coisa que Deus orientou foi agir em vez de reagir. A primeira e a segunda atitude do povo de Israel diante da grave crise que estavam enfrentando foram as piores possíveis. Primeiro, o povo começou a ouvir falsos profetas, que diziam logo que voltariam para suas casas. Aquele profeta que amacia a crise, tenta amaciar a crise. E essas pessoas estavam sendo enganadas por esses falsos profetas, que diziam coisas que Deus não havia dito. Segunda coisa, eles pararam totalmente suas vidas, desestabilizando-se emocionalmente, parando tudo, e passaram a viver uma vida medíocre, sem sentido. O Salmo 137, verso 1 e 2, relata um pouco dessa realidade, quando mostra o povo totalmente desanimado. Diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. No verso 2, nos salgueiros que lá haviam, pendurávamos as nossas harpas. Não havia nenhum ânimo. O povo estava desanimado, pensando em desistir. Buscaram soluções aonde não existia, buscaram caminhos aonde não estava, Deus não havia estabelecido. E quando eles ouviam a palavra profética de falsos profetas, e pouco tempo as coisas aconteceram exatamente o contrário. Eles começaram a se frustrar e desanimar, e pararam de viver. Já não havia mais alegria no coração daquele povo. As harpas eram símbolos de festividade, de música, de louvor, e estavam penduradas sem uso. Porém, Deus, através da sua palavra, Ele ensina ao povo de Israel o que deveriam fazer em meio à crise que eles estavam enfrentando, produzido
proporcionado por eles mesmos, pela desobediência, por aquilo que eles não deveriam fazer e fizeram. E aí ele falou, no verso 5 que nós lemos: edificai casas e habitai nelas. Ação. Plantai pomares e comei do seu fruto. Ação. Em outras palavras, a vida continua. Você não enfrenta crise parado, você enfrenta a crise continuando o seu dia a dia, na expectativa de que alguma coisa vai mudar, porque havia uma palavra vinda do próprio Deus dizendo assim: esse cativeiro vai durar 70 anos. E aí no verso 6 diz: tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos, dai vossas filhas e maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos, e aí não vos diminuais. O povo estava minguando, os casamentos estavam estacionados, não havia mais relacionamento, não havia aquele momento íntimo de um casal. Eles estavam tão prostrados, tão frustrados, tão decepcionados, que eles estavam estagnados na crise. A ordem de Deus era que houvesse uma ação de continuidade no povo. Em outras palavras, não parem, vocês não podem parar. Essa crise, vocês estão enfrentando a crise porque vocês proporcionaram essa crise, agora vocês não podem se entregar a ela. Eles deveriam olhar para frente e não se abater diante da grave crise que eles estavam enfrentando. Não havia espaço para reações erradas e ruins. Deus queria uma ação positiva deles. Sabe que no enfrentamento de crises não há espaço para reações erradas e ruins, ou seja, correr atrás de profeta. Você pode, isso é uma coisa que acontece, sempre tem crise, tem campanha lá na igreja tal, vai lá. Ah, não sei quem está orando, vai lá. Quer correr atrás. Outra coisa que não pode acontecer é entrar na ociosidade e ficar prostrado. Aí entra o estado depressivo, daqui a pouco está na depressão, daqui a pouco a pessoa não sai nem do quarto. Não tem força nem para se alimentar. Não tem força nem para sair para trabalhar, nem para estudar. A vida dele está parada, a vida dela está parando. Porque está em crise, e a crise não se vence alimentando-a, mas é combatendo, é tirando a força dela, agindo e não reagindo de uma forma equivocada, errada. Tudo aquilo que eu sofro, eu não posso alimentar, eu tenho que deixar morrer de fome. Hoje nós temos vários transtornos que hoje, síndrome de Burnout, transtorno, a pessoa está bipolar, tem um transtorno bipolar, déficit de atenção, uma série de transtornos, TAG, transtorno de ansiedade generalizada. E as pessoas, em vez de combater a crise, alimentam. A pessoa está ansiosa, ele continua alimentando a ansiedade. Em vez de ele tentar mudar, tentar fazer com que as coisas parem. Você pode. Você está sendo dominado, mas você foi chamado para dominar. A gente quer dominar animal, mas eu tenho que dominar a mim mesmo. Eu tenho que dominar os meus impulsos, eu tenho que dominar os meus pensamentos. Isso é a capacidade que Deus nos dá. Mas quando eu valorizo aquilo que não presta me derruba, me destrói. Ah, eu não presto mesmo, fulano está certo, eu não vou conseguir nada mesmo. Eu estou valorizando o que não presta. Você precisa se conhecer,
Você precisa saber quem você é, quem que Deus fez você, como Ele fez. Ele não te fez para ser derrotado. Se você sofre crise, você tem condições de sair dela, se você reagir e não estar alimentando essa crise, mas combater a crise. E quando Ele fala assim, em produzir, em multiplicar, em ter casamento, gerar filhos, isso é ação, isso é combater a crise. E a gente não combate, a gente se entrega a ela. Não adianta correr atrás do profeta. Se o profeta perceber que você está em crise, ele vai te dar uma palavra para você se sentir mais aliviado. Ai, acho que Deus me ouviu. E às vezes Deus fala assim, eu não falei, não mandei falar nada. Então eu não posso ter reações ruins, mas eu tenho que ter ações. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, precisamos ser biblicamente realistas. O povo enganava a si mesmo quando alimentava em seus corações falsas esperanças, contrários aos ensinos de Deus, do próprio Deus. No versículo 8 de Jeremias 29 diz assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Eu tenho que ter realidade bíblica na minha vida. Porque a gente tem aquela imagem que foi anunciada por muito tempo, que crente não é pobre, não pode ficar pobre, não passa problema, não tem dificuldade, e a gente vive nessa, e a gente fica correndo atrás de uma saída. Mas essa, eu quero dizer uma realidade para você. Jesus não disse isso, disse: no mundo tereis aflições. E ele completou, disse: mas tem de bom ânimo, porque eu venci. As aflições faz parte do dia a dia. Se você não admite, paciência, mas elas vão existir. As crises não é em função do que você acha, do que você quer. As crises, elas acontecem. Quantas pessoas já me procuraram dizendo assim: eu não esperava que o meu casamento acabasse. Crise que não esperava. E não tinha nenhum indício. E aconteceu. Uma outra situação, que falou assim: ele foi embora depois de 17 anos. Aí eu percebi que eu amava. Olha só que situação. Depois de 17 anos que descobriu que amava o homem que tinha ido embora. Sabe por quê? Porque cria expectativas em falsas esperanças. Seja real. Viva a realidade bíblica. Creia que todas as dificuldades, elas fazem parte do processo. Elas fazem parte do contexto. Deus já havia revelado que esse cativeiro duraria 70 anos. Mas o povo esquece e acha que Deus também esquece. Deus chamou esse povo para crer na palavra dele, e não em falsas revelações, que apenas iriam levá-los a cenários piores de crise. Cuidado com os profetas. E é no momento da crise, no momento da ansiedade, é que você abraça, você recebe tudo que vem pela frente. Precisamos aprender e crer no que Deus diz sobre nossas crises, sobre nossas dificuldades. Crer nas promessas e não nos iludir com aquilo que não é verdade. Precisamos ter atitude de fé e de confiança em Deus.
Jeremias, nós lemos hoje de manhã, Jeremias, o profeta Jeremias, ele fala algo, versículo capítulo 17, ele fala algo fantástico, e fala assim no versículo 7, bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é nele. Confiar no Senhor, todo mundo confia, o problema é esperar nele. Mas é feliz aquele que confia, mas espera. Espera o quê? O tempo dele. Espera o quê? Quando ele vai cumprir. Eu preciso manter essa confiança. A nossa confiança é já. Senhor, eu confiei, mas não me aconteceu nada. Eu preciso esperar. Eu preciso confiar, mas esperar. Que bendito é o Senhor, bendito é aquele, o varão que confia no Senhor e espera no Senhor. Aí ele fala assim, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, não anda sequidão, não se afadiga, nem deixa de dar fruto. O que Deus estava querendo falar para aquele povo era o seguinte: fica ligado em mim, mantenha a sua frutificação, mantenha as suas folhas verdes, porque eu que vou sustentar você nesse tempo de crise. Mas eu preciso confiar e esperar nele. Aí você fala, mas pastor, é 70 anos. Não importa. Essa crise levou 70. A crise de Abraão foram 25. Meu filho, cadê o filho? Cadê o filho? Quero filho, quero filho. Não. Ter atitude persistente, ser resiliente, é extremamente importante para que sejamos e nos mantermos fortes, para enfrentar as crises que nós estamos nos deparando, que Deus tem permitido em nossas vidas. Nada acontece sem que Deus não permita. A Bíblia fala que nenhuma folha cai se Ele não permitir, de uma árvore. Mas saiba que há necessidade de voltarmos o nosso foco na busca do conhecimento da palavra de Deus com mais profundidade. Eu preciso enraizar no meu conhecimento. Eu fui plantado no rio de Deus, a palavra, mas as minhas raízes precisam estar ligadas no ribeiro, para que eu possa me manter firme, para que eu possa frutificar, para que eu possa produzir. Foi o que Deus disse para esse povo: gere filhos, busque maridos para suas filhas, busque esposas para os seus filhos. Ação, vivendo uma vida confiante. Eu preciso ser realista biblicamente. Terceiro, foquemos nossos olhos na esperança. Apesar que enfrentar uma crise seja bem difícil de encarar, Deus deixou bem claro que essa crise tinha um tempo estabelecido por Ele para acabar. No versículo 10, Jeremias 29 diz assim: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, Deus estabeleceu, irmãos, que Deus determina, não tem quem faz invalidar. Quando o Senhor estende a mão, ninguém fará que Ele recue a mão dele. Quando Ele fala é 70, vai ser 70. Não tem esse negócio. Quando Deus disse para Moisés: você não vai entrar na terra, porque você foi rebelde, você feriu a rocha, diz: não vai entrar. Eu vou te dar só uma colher de chá, você vai só ver. Entrar, você não coloca o pé, os pés você não vão colocar lá. Quando Deus diz, quando Deus determina, quando Deus define,
não tem nada que possa invalidar. Sabe que Deus tem o seu propósito para cada um de nós. Ninguém está aqui sem propósito da parte de Deus. Deus tem um propósito para cada um de nós. Deus tem um propósito. Agora, o que você está enfrentando, não sei. Qual é a crise que você está se deparando? Não sei. Mas se é crise em qualquer esfera, em qualquer área, Deus tem um propósito. Há um propósito de Deus para as nossas crises. Nós não estamos caminhando e tendo acidente de percurso. Não, são propósitos de Deus que está se cumprindo, e Deus preparando você e eu para aquilo que Ele quer que nós sejamos. Apesar das dificuldades, apesar dos enfrentamentos, das crises de nosso dia a dia, que possamos ter a certeza que essas crises têm data para terminar. Eu não sei se você pode dizer isso. Eu posso dizer assim: eu tenho certeza que tem uma data para terminar a minha crise. Você pode dizer aí? Não sei se você pode dizer. Você pode dizer aí? Eu tenho a certeza a data que tem para terminar a minha crise, porque é propósito de Deus. Você falou com tanta falta de fé. Eu quero que você fale assim: eu tenho certeza. Levante a sua mão. Qual é a data que a minha crise vai terminar? Porque a minha crise é propósito de Deus. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Porque é propósito. Aí você fala assim: aquilo que Deus preparou para o homem chamado Jó, foi propósito. Eu quero dar mais para ele, eu quero dar o dobro para ele, mas se eu der agora, ele é capaz de se exaltar. Então eu vou tirar, provar a fé, provar a sua confiança, e aí ele vencendo, eu dou o dobro. E ele recebeu o dobro. Mas ele passou a pior crise da sua vida, que ele nunca imaginaria. Perdeu os filhos todos, perdeu todo o seu mantimento, todo o seu gado, tudo morreu, tudo acabou. Mas ele não arredou o pé. E quando ele teve uma missão difícil, de orar pelos amigos que o acusaram de estar em pecado com Deus, Deus mudou o seu cativeiro. A crise, ela se vence fazendo, vivendo, exercendo, e o Senhor sendo glorificado. Quarta coisa, e a última: devemos ser gratos a Deus de forma contínua. A gente está vivendo uma esfera de muita ingratidão. As pessoas, é diferente. Agradecer é uma coisa, ser grato é outro. Agradecer faz parte da educação. Obrigado, tá? Mas lá na frente, ele tem atitude, ou ela tem atitude de ingratidão, porque parece que nunca fizeram nada para ela ou para ele. Eu tenho que ter gratidão. Deus me abençoou e agora eu estou sofrendo. Eu tenho que manter a minha gratidão a Ele. Senhor, eu estou sofrendo, mas Tu está comigo. Eu estou sofrendo, mas Tua palavra cumpre na minha vida, porque Tu não me deixa, não me desampara. Isso é sentimento de gratidão. Ser grato a Deus em meio às crises é uma demonstração que há uma paz que excede todo entendimento dentro do coração, que evidencia verdadeiramente gratidão a Deus pela certeza da presença dEle no nosso interior. É vontade de Deus que sejamos e vivamos em gratidão a Ele, com Ele. Você quer mexer o coração de Deus? Você quer sensibilizar o coração de Deus? Seja grato. Aquilo que Abacuque fez, ainda que a oliveira, o produto da oliveira minta, ainda que falte mantimento, todavia
Eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Não sirva, não louve a Deus pelas circunstâncias que lhe são benéficas, mas também na adversidade. Em tudo dai graças. Paulo escreveu aos Tessalonicenses, no seu capítulo 5, 18, a primeira carta. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Ser grato. Em tudo dá graça, ter uma vida de gratidão. Essa é a vontade de Deus. Você mexe com o coração de Deus. Quando uma pessoa tem um coração grato a Deus, essa pessoa certamente irá demonstrar a gratidão, até mesmo em meio à crise. Saiba que a gratidão pode ser expressada pela alegria, por um louvor e até pela adoração, que é algo individual. Gratidão. Quando eu mantenho a minha postura de trabalho, de responsabilidade, eu estou demonstrando gratidão. E aí eu vou ler especificamente o que Abacuque diz, pelo sentimento de gratidão, em Abacuque 3, 17, 18, diz assim: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Agora veja o significado de exultarei, segundo o dicionário. Exultarei, vem do verbo exultar, é o mesmo que triunfar, regozijar, rejubilar. Significado de exultar é demonstrar grande júbilo, excesso de alegria, de contentamento, mesmo em meio à crise. Por isso a Bíblia fala do sacrifício de louvor. O sacrifício de louvor sempre acontece em meio às crises. Lembrando que não devemos nos alegrar pela situação, mas sim nos alegrar em Deus, em meio à situação de crise. Abacuque não estava alegre pela situação, mas ele estava alegre pela presença de Deus na situação. Veja como Jó foi grato. Jó, em meio à crise. Jó capítulo 1, versículo 21 diz assim: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é gratidão. Isso é gratidão. Agora, que nós sabemos como é ser grato em tempos de crise, aproveitemos esse momento para dizer uma palavra de gratidão para Deus. Aumenta esse som aí, vou te dar 1 minuto para você dizer uma palavra de gratidão a Ele. Os olhos fechados, fala alguma coisa para Ele de gratidão. Demonstre a sua gratidão em palavras. Obrigado, Senhor, pelas dificuldades que eu enfrento, mas eu não abro mão da minha fé, da minha esperança, da minha confiança. Eu não abro mão do teu amor para comigo. Eu não abro mão. Tu sempre serás o meu Salvador, Senhor da minha alma. Qualquer que seja a situação, seja de perda, seja de crise na esfera do trabalho, de enfermidade, continuo te louvando, te agradecendo, te bendizendo, na certeza da tua presença, nas tempestades e nas crises que nós enfrentamos. Deus está condicionado esse tempo de crise com a nossa mudança de postura, que deva ser: fique em pé, ter atitude de ação em vez de reações pessimistas com murmurações.
deixar as atitudes precipitadas na busca desenfreada para encontrar a saúde ou a saída onde não tem. Eu preciso deixar essas atitudes precipitadas. Eu preciso buscar de forma bíblica, realista, mediante aos nossos enfrentamentos, o que na verdade eu estou enfrentando, aonde Deus está nessa crise. Eu preciso focar com os olhos da fé, vivendo na esperança em Deus, tendo a certeza que a crise vai findar no momento de Deus, que está condicionada a nossa obediência a Ele. E eu preciso passar a viver uma vida de gratidão a Deus. Saiba que a promessa de Deus não falha. A promessa de Deus não falha.